De julho a setembro deste ano, o volume de crédito desembolsado pelo Plano Safra totalizou 115,96 bilhões de reais, representando um aumento de 23% em relação a igual período da safra passada. Desse total, mais de 80 bilhões foram liberados para operações de custeio e 23 bilhões para investimentos. Quem está conectado aqui com a gente para repercutir esse volume de crédito rural desembolsado nos 3 primeiros meses do atual Plano Safra é o diretor do Departamento de Política de Financiamento ao Setor Agropecuário do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz de Araújo, está lá em Brasília. Boa noite, Vaz. Qual é o seu destaque sobre esses primeiros meses aí do Plano Safra? Boa noite mais uma vez. Seu microfone está desabilitado, Vaz. Dá uma habilitada no seu microfone aí. Ok, desculpe. Isso. Vamos lá. Boa noite. Boa noite para você, boa noite aí para os seus telespectadores. O destaque desse Plano Safra, eu diria que foi o ritmo forte com que os empréstimos estão sendo concedidos. Tá? E basta ver que você pegar o relativo nosso as aplicações de julho a setembro deste ano, em relação a julho e setembro do ano passado, eles mostram um crescimento de 23%. Que nas operações de custeio, ou seja, o recurso para você realizar a safra, comprar insumos, fazer os tratos, o preparo do solo, plantio, tratos culturais, né? Então, esses recursos fluíram numa velocidade maior, de maneira que está assim, no ritmo bastante acelerado, mas não tem faltado recursos para financiamento de operações de custeio. E é normal que o volume maior seja realmente no custeio do que em investimentos, né? Mas qual que é o perfil das principais contratações que você pode destacar aqui, Vaz? Olha, as contratações nesse ano, o ritmo mais acelerado foram observados para os médios produtores rurais. Tanto é que nos custeios aos médios produtores rurais, o crescimento superou a 60%, né? Enquanto os pequenos e os grandes produtores ficaram de 15%, 20%, e na média 23%. E a gente entende, né, que as taxas do crédito rural, embora, né, se digam as taxas um pouco relativamente elevadas em relação ao ano passado, mas elas estão bastante atrativas, né, relativamente às taxas de mercado. Por isso, onde se tem recursos a taxas controladas, substancialmente no custeio, né, e de médios produtores e de pequenos produtores, você tem esse ritmo mais acelerado. E os grandes produtores, né, vão buscar seus complementos nos recursos livres, a taxas negociadas entre o produtor e o agente financeiro, embora também tenha uma parcela, né, substancial com recursos a taxas controladas também para esse público. Agora, do montante total anunciado no lançamento do Plano Safra de 341 bilhões de reais aproximadamente, quanto ainda está disponível? Olha, utilizados nisso aí foram 38% desses recursos, né? 38%. Então, você teria ainda aí 62% do que foi anunciado, tá, ainda para serem tomados pelas instituições financeiras. Nós tivemos que fazer um ajuste ainda no mês de julho para canalizar um pouco mais de recursos para financiamento de custeio Pronaf no Banco do Brasil. E como o custeio do Pronaf, né, as operações para os pequenos produtores Pronaf, tem um custo para o Tesouro Nacional mais acentuado, então esse valor originalmente que nós tínhamos tomado 340 bilhões de reais, ele ficou em 336 bilhões de reais. No entanto, para os agricultores familiares que originalmente tinham 53 bilhões de reais, esse montante foi elevado para 59 bilhões e 200 bilhões de reais. E só para finalizar, tem alguma outra observação importante que a gente deixou de citar aqui? Tenho. A gente tem, né, recebido, né, alguns questionamentos sobre, eventualmente, uma linha ou outra não está sendo atendido satisfatoriamente. Há que se considerar que existe um volume expressivo de operações que estão na esteira dos agentes financeiros, ou seja, em processo de análise.
Essas operações ainda não estão contabilizadas nas estatísticas oficiais do Banco Central, né, que são divulgadas no sistema SICOR do Banco Central. Então, esse número expressivo de operações, sobretudo de investimento, que estão nas esteiras, eles não estão sendo contabilizados. Então, às vezes, um programa, né, o mutuário ou o produtor rural vai até o agente financeiro e, naquele momento, não tem recurso, embora não apareça nas estatísticas oficiais, mas, de acordo com o que está em processo de análise do agente financeiro, né, eventualmente ele suspende a acolhida de novas propostas. Nós estamos monitorando isso aí e, né, na medida do possível, né, a gente vai contabilizando a efetivação dessas operações também que estão em análise. Ô Vaz, a gente quer te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no Rural Notícias, no canal Rural. É importante o seu esclarecimento num assunto tão importante que é crédito rural. Uma boa noite e até uma próxima, Vaz. Obrigado. Boa noite a você e aos seus telespectadores. Valeu, Vaz. Um abraço.